Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o teste EMPAD, no tema Ética em Pesquisa e Metodologia Científica, com foco nas normativas nacionais para pesquisas com seres humanos, especialmente as resoluções do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 466, 22510, 2016, além de integridade científica, plágio, autoplágio, abuso de autoridade e falseamento de resultados. A ideia desta aula é te dar um entendimento prático, do tipo que aparece tanto em textos acadêmicos quanto em questões de raciocínio analítico. Identificar o que é conduta aceitável, o que é infração ética e quais são as consequências metodológicas e institucionais. Ética em pesquisa começa com uma noção simples. Pesquisa não é só técnica para produzir conhecimento, é também uma relação humana e social. Sempre que há coleta de dados envolvendo pessoas, direta ou indiretamente, existe risco, ainda que pequeno. O risco pode ser físico, mas em muitas pesquisas de administração, contabilidade e áreas afins, o risco costuma ser psicológico, social, moral, econômico, de imagem, de privacidade e de exposição de informações. Por isso, o compromisso ético não é apenas não machucar alguém, é garantir respeito, autonomia, privacidade, justiça, transparência e responsabilização. No Brasil, a pesquisa com seres humanos é organizada por um sistema de ética em pesquisa, conhecido como Sistema CEP-CONEP, baseado em normas do Conselho Nacional de Saúde. Esse sistema existe para avaliar previamente projetos, equilibrar riscos e benefícios e garantir direitos dos participantes. A regra geral é: pesquisa com seres humanos deve ser submetida à apreciação ética, salvo hipóteses específicas de dispensa previstas em norma, sempre considerando o tipo de pesquisa, o nível de risco e o modo de obtenção dos dados. A Resolução 466, 2012 é uma norma central que estabelece diretrizes éticas gerais para pesquisas envolvendo seres humanos, com base em princípios como respeito à dignidade, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Ela é muito associada a pesquisas biomédicas e de saúde, mas seus princípios gerais orientam também outros campos. A Resolução 510, 2016 foi criada para tratar de forma mais específica das pesquisas em ciências humanas e sociais, reconhecendo que muitos métodos dessas áreas são diferentes de ensaios clínicos e intervenções biomédicas. Ela busca adequar o processo ético à realidade de entrevistas, observação, etnografia, estudos organizacionais, análise de documentos e outras metodologias comuns em pesquisas de gestão, economia aplicada, educação e áreas afins. Um ponto importante para você entender e para a prova: as duas resoluções não competem, elas se complementam. A 466, 2012 define princípios e diretrizes amplas e a 510, 2016 ajusta exigências e procedimentos para pesquisas em ciências humanas e sociais, com atenção especial ao tipo de risco típico dessas pesquisas e ao modo de consentimento e proteção de dados. Em alguns casos, a pesquisa pode ter interface com saúde ou risco físico, e aí a avaliação ética tende a seguir critérios mais próximos da 466, 2012. Em outros, a pesquisa é predominantemente social e organizacional, e a 510, 2016 orienta melhor o processo. Agora vamos ao conceito que sustenta tudo: consentimento. O consentimento livre e esclarecido é a ideia de que a pessoa participa por vontade própria, depois de receber informações claras sobre a pesquisa. O consentimento não é só assinar um papel. É um processo de comunicação, em que o participante entende o que vai acontecer, quais dados serão coletados, por quanto tempo, quais riscos existem, quais benefícios diretos ou indiretos podem existir, como sua privacidade será protegida, e que ele pode recusar ou desistir sem sofrer punição, prejuízo ou retaliação. Em pesquisas com entrevista, questionário e observação, o consentimento pode assumir formas diferentes conforme o contexto e a norma aplicável. Em muitos casos, há termo escrito. Em outros, pode haver consentimento verbal registrado, especialmente quando o termo escrito cria risco adicional, como em pesquisas com grupos vulneráveis ou contextos em que a assinatura poderia expor o participante. A lógica é sempre a mesma: voluntariedade, informação e possibilidade real de recusa. Um ponto que aparece muito em discussões éticas é vulnerabilidade.
Vulnerabilidade não é fraqueza da pessoa. É uma condição de maior exposição a risco ou de menor poder de decisão livre, por fatores sociais, econômicos, institucionais, de saúde, idade ou dependência. Em pesquisas acadêmicas, vulnerabilidade pode aparecer quando o pesquisador é professor e o participante é aluno, quando o pesquisador é gestor e o participante é subordinado, ou quando a pesquisa ocorre dentro de uma organização com hierarquia rígida. Nesses casos, o consentimento pode ser contaminado por medo de represália ou desejo de agradar. Por isso, a pesquisa ética precisa reduzir coerção e influência indevida, deixando claro que a participação não altera notas, emprego, avaliação ou benefícios. Se a pessoa se sente obrigada, não há consentimento verdadeiramente livre. Outro tema central é confidencialidade e privacidade. Confidencialidade significa que as informações fornecidas pelo participante não serão expostas de forma que ele seja identificado, salvo previsão específica e consentimento, ou obrigações legais muito particulares. Privacidade significa respeitar limites do que pode ser coletado e divulgado. Em pesquisas de administração, isso é muito relevante em dados de desempenho, clima organizacional, práticas internas, casos de assédio, corrupção, falhas de processo e informações comerciais. Se o pesquisador não protege isso, ele pode causar danos reais: demissão, perseguição, processos, conflitos internos, exposição pública e até risco pessoal. Por isso, boas práticas incluem anonimização ou pseudonimização quando possível, minimização de dados, armazenamento seguro, controle de acesso e definição clara de por quanto tempo os dados serão guardados. Em ambiente digital, isso implica cuidado com planilhas, gravações, transcrições, mensagens e armazenamento em nuvem. Ética não é só o momento da coleta, é também a gestão do dado após a coleta. Aqui entra também um aspecto metodológico. O pesquisador deve coletar apenas o necessário. Se o objetivo pode ser alcançado sem coletar nome, endereço, matrícula, cargo específico ou detalhes identificáveis, então esses dados não devem ser coletados. A pesquisa ética é também pesquisa eficiente. Menos dados sensíveis, menos risco. Outro ponto cobrado é a relação risco-benefício. Toda pesquisa deve justificar por que vale a pena. Mesmo quando não há benefício direto ao participante, pode haver benefício social ou científico. Mas isso não autoriza expor pessoas a riscos desnecessários. Se o risco é alto, as proteções devem ser maiores, e o desenho metodológico deve ser ajustado para reduzir exposição. Em textos acadêmicos, isso aparece como minimização de riscos, procedimentos de proteção, possibilidade de desistência, encaminhamento em caso de sofrimento. Em prova, a pergunta costuma ser: houve proporcionalidade entre objetivo e risco? Houve informação adequada? Houve proteção da identidade? A Resolução 510/2016 também chama atenção para características específicas de pesquisas sociais, como o fato de que entrevistas e observações podem tratar de temas sensíveis e podem provocar desconforto emocional. Isso é risco. Mesmo sem risco físico, existe risco psicológico e social. Então, uma pesquisa que pergunta sobre assédio, violência, saúde mental, discriminação, ilegalidades e conflitos organizacionais não pode ser tratada como risco zero só porque é um questionário. Em muitos casos, o risco é significativo e o cuidado ético deve ser reforçado. Agora vamos para a integridade científica, que é a parte que o ANPAD costuma ligar à metodologia científica em sentido amplo. Como garantir que o conhecimento produzido seja confiável e que o processo seja honesto. Aqui entram plágio, autoplágio, abuso de autoridade e falseamento de resultados. Plágio é apresentar como próprio um texto, ideia, dado, estrutura argumentativa, tradução, tabela, figura ou resultado que foi produzido por outra pessoa, sem atribuição adequada. Plágio não é apenas copiar e colar. Pode ser também copiar a estrutura de um texto, reescrever com palavras diferentes sem citar a fonte, traduzir de outra língua sem citar, ou usar ideias específicas de um autor como se fossem suas. Em pesquisa, citação é um mecanismo de honestidade intelectual. Você mostra de onde veio a ideia e qual é a contribuição do seu trabalho. No ANPAD,
Plágio aparece tanto como tema direto quanto como elemento implícito em textos sobre integridade. A prova pode exigir que você reconheça que citar corretamente não é enfeite, é parte do método científico. Sem referência, o leitor não consegue verificar, aprofundar e criticar, e o texto perde credibilidade. Autoplágio é reutilizar partes substanciais de trabalhos próprios já publicados ou já entregues, como se fossem inéditos, sem informar que houve reaproveitamento e sem respeitar regras de originalidade exigidas por periódicos, eventos ou instituições. Muita gente acha que não existe autoplágio porque é meu, mas existe problema ético e editorial porque há engano sobre ineditismo e há distorção de produtividade acadêmica. Além disso, reaproveitar resultados sem informar pode duplicar contagem de evidências no campo, gerando confusão. Em termos práticos, há reaproveitamentos permitidos, como usar partes metodológicas ou teóricas em continuidade de pesquisa, desde que haja transparência, citação do trabalho anterior quando necessário e autorização conforme as regras do veículo. O erro ético é mascarar repetição como novidade. Também existe uma prática conhecida como fragmentação indevida de resultados, quando alguém divide artificialmente uma pesquisa em várias publicações pequenas para inflar produção, em vez de apresentar um estudo completo. Isso pode não ser sempre legal, mas pode ser questionável do ponto de vista de integridade, dependendo do caso. No ANPAD, o foco costuma ser compreender que integridade não é apenas não copiar, é também ser transparente sobre o que é novo e sobre o que é reaproveitado. Abuso de autoridade no contexto de pesquisa e academia tem várias formas. Pode ser abuso na relação com participantes, como coerção para participação, ameaça velada, promessa indevida, ou uso de posição hierárquica para induzir resposta. Pode ser abuso na relação com orientandos e equipes, como apropriação indevida de autoria, exigência de inclusão de nomes sem contribuição, ou exclusão de quem contribuiu. Pode ser abuso na avaliação, como pressão para alterar resultados, para omitir dados desfavoráveis, ou para direcionar conclusões a interesses de financiador. Em qualquer caso, o núcleo é o mesmo: usar poder institucional para distorcer a voluntariedade, a autoria ou a verdade do processo científico. Aqui é importante entender a autoria como critério ético. Autoria deve refletir contribuição intelectual relevante no desenho, execução, análise e redação. Incluir autor honorário porque é chefe ou orientador sem contribuição real é conduta antiética. Excluir quem trabalhou de fato também é antiético. Em provas, isso aparece como dilema clássico: quem deve assinar, em que ordem e com qual justificativa. Falseamento de resultados é uma das formas mais graves de má conduta científica. Aqui entram fabricação e falsificação. Fabricação é inventar dados que nunca foram coletados. Falsificação é manipular dados reais, escolher seletivamente resultados, alterar registros, omitir observações inconvenientes, mudar critérios depois de ver o resultado, ajustar números para dar certo, ou apresentar gráficos e tabelas de modo a induzir interpretação errada. Em pesquisa quantitativa, isso pode aparecer como eliminar pontos sem justificativa, mudar variável dependente, escolher modelo só porque deu significância e esconder o resto. Em pesquisa qualitativa, pode aparecer como distorcer falas, selecionar apenas trechos que confirmam a tese e esconder o que contraria, ou inventar entrevistas e observações. O princípio metodológico violado aqui é a transparência e a reprodutibilidade. O leitor precisa entender como o resultado foi produzido. Um ponto que merece atenção é que nem todo erro é fraude. Erro metodológico pode ocorrer por falta de experiência, limitações de campo ou falhas de instrumento. A diferença é a intenção e a conduta diante do erro. Integridade exige reconhecer limitações, corrigir, revisar e, se necessário, retratar. Fraude envolve intenção de enganar, ou negligência grave deliberada, com ocultação. A ética também envolve conflitos de interesse. Se um pesquisador tem vínculo com empresa, órgão ou financiador que se beneficia de um resultado, isso não torna o estudo automaticamente inválido, mas exige transparência e controles para reduzir viés. Um argumento forte em metodologia é que transparência não elimina viés, mas permite que a comunidade avalie a evidência com conhecimento do contexto.
Agora, como isso aparece no AMPAD em termos de leitura e questões? Você precisa identificar, em um texto, quais princípios estão em jogo e quais violações estão sugeridas. Se o texto descreve coleta de dados sem consentimento, a violação é de autonomia e informação. Se descreve divulgação de dados identificáveis, a violação é de confidencialidade. Se descreve participação de subordinados sem alternativa, a coerção e vulnerabilidade. Se descreve resultados perfeitos demais e ausência de método claro, pode haver suspeita de falsificação. Se descreve reutilização de texto sem referência, pode ser autoplágio. Se descreve cópia de ideias sem citação, é plágio. Além disso, o AMPAD pode pedir que você avalie a adequação metodológica de um procedimento como parte da ética. Por exemplo, se um questionário pede dados pessoais sem necessidade, isso aumenta risco. Se uma entrevista sobre tema sensível não prevê suporte ou encaminhamento, isso aumenta risco. Se a pesquisa promete anonimato, mas coleta identificadores diretos, há incoerência entre promessa e prática. A ética aqui está amarrada ao método. Para fechar, guarde um conjunto de princípios operacionais que resumem tudo. Pesquisa ética exige respeito à pessoa e à sua autonomia, o que envolve consentimento real e ausência de coerção. Exige proteção contra danos, o que envolve minimizar riscos e proteger privacidade e dados. Exige justiça, o que envolve não explorar grupos vulneráveis e distribuir riscos e benefícios de forma equitativa. E exige integridade científica, o que envolve honestidade na coleta, análise e comunicação, com citação adequada, sem plágio, sem autoplágio disfarçado, sem abuso de autoridade e sem fabricação ou falsificação de resultados. Se você levar isso para a prova, você consegue responder tanto questões conceituais quanto questões de leitura crítica, porque você passa a enxergar o texto por trás do texto. Quais compromissos éticos o autor assume, quais práticas ele recomenda, quais riscos ele reconhece e quais condutas ele condena. Bons estudos e até a próxima aula.